Vocês devem ter recebido aí um pedido de autorização para gravação, né? Muito bem. Então, objetivos do nosso encontro hoje é trazer um pouquinho de informação sobre a ICF, mais sobre o processo de credenciamento ACC e PCC. Vamos estar focado no exame e, desejavelmente, criar consciência sobre o valor do credenciamento, mas imagino que quem está aqui já tem uma noção bastante clara de como isso é valioso. E principalmente estimular uma troca de experiências aqui com quem já passou pelo exame, com quem quer passar, os nossos arrepios com relação ao exame, né? Quando eu participo desses encontros, eu gosto de salientar uma coisa que para mim foi muito evidente ao longo do meu processo. Eu não sabia como era esse processo, evidentemente, antes de começar. As primeiras informações me deixaram um pouco preocupado, com o pé atrás, porque eu achei que eu ia enfrentar um processo muito complicado. E, no fim das contas, o processo foi todo ele feito por mim mesmo, no site da SF. E é um processo muito intuitivo, e vocês vão ver que o que tem de mais trabalhoso nisso não é o credenciamento, o processo em si, mas sim a gente acumular as nossas horas de atendimento e, com isso, aproveitando essa experiência para ir incorporando as competências, nosso código de ética. Quer dizer, o trabalho que a gente faz muito maior é o que a gente faz cotidianamente, não é esse trabalho aqui de credenciamento, né? Sigamos, então. Essa aqui é a tabela, resumo, que eu falei que eu ia apresentar para vocês. Basicamente, existem 3 caminhos distintos para se conseguir uma credencial. É o caminho, no caso do ACC, Level 1, Level 2 e a CTP, o caminho a CSTH, que era a definição antiga de um tipo de treinamento de coaching, eu já falo um pouquinho sobre isso, e o caminho do portfólio. Tá? No caso da credencial PCC, é um pouquinho diferente, porque o Level 1 só serve para oferecer credenciamento nesse caminho que eles chamam aqui de Level 1 e SSTH, ele separa do Level 2, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, o que a gente tem aqui? Se você for aplicar para uma credencial ACC e você tiver um programa Level 1, Level 2 ou a CTP completo, você só precisa disso e de fazer o exame chamado, né, ICF Credential Exam ou Assessment, talvez seja Assessment, não tenho certeza. Mas, uma vez que você tem esse certificado de uma formação nível 1, nível 2 ou a CTP, você só apresenta esse certificado e, uma vez que esse certificado seja reconhecido pela ICF, você vai estar liberado para fazer o seu exame. Então, o fluxo tendo entregado esse certificado, ele tendo sido reconhecido, você paga a taxa, que para membros, nesse caso, é $175, para não membros, 325, e em seguida a ICF libera o exame para você fazer. Aí você tem lá um prazo para realizar o exame, depois a gente pode entrar nesses detalhes. Tá? De qualquer maneira, você, nesse caso, não precisa apresentar sessão gravada ou horas de mentoria, porque tudo isso está incluído nos cursos nível 1, nível 2 e a CTP. Se você tiver um curso ACSTH, e, portanto, você tem um certificado ACSTH, então você pode fazer esse caminho do ACSTH. E tem 2 outras condições em que você pode usar essa mesma trilha. Se você tiver um nível 1 ou nível 2 parciais. Então, se você tiver esses dois treinamentos, nível 1 e nível 2 parcial, com 60 horas completas, ou seja, o que você não fez foram as outras atividades do nível 1, nível 2 e das classificações novas, então você usa esse caminho do ACSTH. O que significa? Você não teria feito, nesse caso, é o mesmo caso do ACSTH, né? Você não teria feito 10 horas de mentoria dentro do curso, que é uma coisa que no nível 1 completo ou nível 2 completo você tem.
tá? E aí você também não tem a gravação feita dentro do curso, então você tem que apresentar essa gravação e a respectiva transcrição para a ICF. Deu para entender essa diferença ou ficou confuso? Diga, Débora, o que ficou pendurado aí? Boa noite. O que que você se refere? Curso nível um, curso nível 2, a CTP, essas siglas, para mim, a CSTH, assim, tipo, eu não sei A sopa. nada o que que a sopa de letrinhas. E aí, esse level um, level 2, assim, eu não entendi. Você diz uma formação básica de coaching de outra instituição, é isso? Por É o exemplo? seguinte, ó. Essas formações, a CSTH, a CTP, são nomenclaturas antigas de um formato específico de formação. Essas duas formações são já acreditadas pela ICF. Então, a ICF já reconhece um certificado dessas formações como uma formação que foi construída em cima do nosso código de ética, das nossas competências e da nossa definição de coaching. Então, você só apresenta para a ICF um certificado, a CTP ou a CSTH, e a ICF já sabe do que se trata esse curso, porque ele já foi acreditado anteriormente aqui. Level 1 e Level 2 são nomenclaturas mais novas, que tem aí um ano e pouquinho, se eu não me engano, e o Level 1 é basicamente o ACTP, só mudou de nome. O Level 2 é um ACSTH que inclui as horas necessárias de mentoria e a prova de performance, que é essa gravação que a gente entrega para a ICF. Então, quando você chega com um certificado nível 1, nível 2, a ICF já sabe que você teve aprovação de prova de performance e já fez as mentorias. E é por isso que nesse primeiro caso aqui que eu falei, do programa completo, nível 1, nível 2 ou a CTP, você não apresenta mentoria, não apresenta gravação, você só faz a prova da credencial uma vez que você entregou o teu certificado. Então, a diferença entre o ACS-TH e o nível 1 e nível 2, que eu falei que você pode usar nível 1 e nível 2 parciais nesse segundo caminho aqui, é que o nível 1 e nível 2 parciais aqui significa que você completou as horas de formação, mas você ainda não completou as suas mentorias e não fez a prova de performance. Então, tudo isso você pode fazer diretamente com a SF, se for do seu interesse. Pessoalmente, acho que não faz muito sentido, mas é possível fazer isso. Tá. Só para fechar aqui a questão da minha dúvida. Então, por exemplo, eu tenho a minha formação em coaching, se eu não me engano, foi 60 horas ou mais, Uhum, tá? Mas até onde eu sei, não é uma instituição acreditada pela ICF. Ela não tem, né, a validação da ICF. Então, ela uhum. não entra nesse conceito de level um, level 2. É Não. isso? Ok. Exato. Aí você vai usar esse terceiro caminho, que é o chamado caminho do portfólio. Você Era precisa esse? ter, no caso da credencial ACC, você precisa ter as pelo menos 60 horas de treinamento, tá? Ok. E você vai precisar apresentar para a ICF uma documentação que demonstre o conteúdo desse treinamento. Se Uhum. esse treinamento foi preparado com base nas nossas competências, nosso código de ética e a nossa definição de coaching, então a ICF vai aprovar esse teu treinamento como um treinamento para credenciamento. Normalmente, esses treinamentos não trazem esse conteúdo todo de mentorias e tal, até por isso ele não é acreditado. Mas, enfim, aí você vai apresentar as 10 horas de mentoria, você vai apresentar a sua sessão gravada e Esse vai log fazer a de prova. clientes também. Oi? E esse log de clientes O também. log de clientes, o log de clientes que é normal, que é para todo mundo. Aliás, eu botei aqui um log de clientes separados do nível 1, nível 2, mas tem que ter também. Ó, aqui, ó, eu botei ele Ah, separado tá. aqui, mas ele tem que estar aqui, de qualquer forma, tá? Tem um erro de Então, grafia que não tinha me dado conta. então Então, tá. aqui nesse caso, as 100 horas de experiência profissional, das quais 75 pagas,
com 8 clientes diferentes e 25 dessas horas nos últimos 18 meses é igual para todo mundo, Ok. tá? Tá, Então, entendi. aqui a gente fez, aqui tem 3 caminhos para você fazer a credencial ACC. No caso da credencial PCC, o que muda é o seguinte, essa formação nível 1 é uma formação que tem menos de 125 horas. A nível 2 tem 125 horas. Então, para você pegar uma credencial PCC, você tem que ter pelo menos 125 horas de formação em coaching, tá? Por isso que só entram aqui, ó, nessa primeira modalidade aqui, os treinamentos de nível 2 e a CTP. Se você tem um desses 2 treinamentos completos, o que você precisa é confirmar, ter o log de 500 horas, do mesmo jeito, 50 das quais nos últimos 18 meses, com pelo menos 25 clientes diferentes. Você vai fazer o exame, se você ainda não fez, no caso do novo exame, todo mundo que for fazer um upgrade de credencial, ainda que já tenha feito o CKA anterior, vai ter que fazer o exame novo. E todo mundo que for fazer uma credencial nova, evidentemente, vai ter que fazer esse exame, tá? De novo aqui, ó, você não precisa fazer as 10 horas de mentoria, porque você já fez no curso nível 1 e no curso ACTP, você já fez. Você não precisa apresentar as gravações, porque essa prova de performance já foi feita dentro do próprio curso, tá? Aí você só vai apresentar o seu certificado, você vai apresentar suas horas, a quantidade total de horas que você tem, você vai ter isso aprovado, paga a taxa, eles liberam o exame, você faz o exame e eles te entregam a credencial. Aqui tem uns prazos, tá, pessoal? Isso aqui demora. Eles falam em 16 semanas, às vezes é mais curto do que isso, às vezes é mais longo, mas o prazo sempre existe. A gente fica muito mais na ansiedade de esperar o prazo do que propriamente trabalhando pela credencial. Depois, para o PCC, você pode usar nível 1 e a CSTH como treinamento básico, mas você tem que completar 125 horas de treinamento. Se você fez nível 1 e a CSTH, você vai ter menos de 125. Você pode apresentar o certificado de 2 formações para totalizar pelo menos 125 horas, ou você pode completar suas horas com CCUs. CCUs que são oferecidos por cursos que são reconhecidos pela ICF. Tá? Nesse caso, você vai apresentar o mesmo log de horas, você vai fazer o mesmo exame. As mentorias, no caso do nível 1, vão estar dentro do curso. No caso da CSTH, você vai ter que fazer por fora. Tá? Eu não falei de um detalhe aqui. Mentorias, no caso de ACC, você tem que fazer com um coach. Ele pode ser MCC, ele pode ser PCC e ele pode ser ACC que já tenha uma renovação. Então, um coach ACC que já renovou sua credencial uma vez, pelo menos, ele pode ser mentor de um coach que está buscando credencial ACC. No caso do PCC, só pode ser coach PCC ou MCC. Aliás, eu tenho uma dúvida aqui que me surgiu. Um coach PCC que ainda não tenha renovado a sua credencial pode ser mentor de um coach que está buscando credencial PCC? Essa é uma pergunta que nós vamos ter que buscar a resposta. Eu confesso que eu não tenho, me ocorreu agora. Eu acredito que sim. Eu acho que Não sim, porque eu precisa ter nunca ouvi renovado, falar. não. É, eu nunca ouvi falar dessa necessidade, então eu acredito que seja possível, mas eu confesso que eu nunca investiguei isso. Então, aqui só detalhe, se for um curso nível 1 para PCC, que você tenha conseguido todas as 125 horas, você... Ah, não, olha só, o nível 1 vai te dar uma sessão, uma prova de performance de uma única sessão. Por isso que ele está colocando aqui que precisa entregar 2 gravações. Porque quando a gente faz o nível 1 aprova apenas uma sessão gravada, que é uma sessão assistida pela escola. Aí, como o coach aí só vai ter uma sessão, ele vai ter que entregar, de fato, 2 sessões
gravadas com as respectivas transcrições. E o terceiro caminho do portfólio funciona exatamente igual no caso do ACC, que são as 125 horas de um treinamento específico que vai ter que ter a comprovação pela documentação. Documentação robusta aqui é você entregar apostila, entregar materiais audiovisuais que são utilizados no treinamento para comprovar que esse treinamento foi construído com base na nossa definição de coaching, código de ética e competências, tá? Aí, com tudo isso aprovado e você paga a taxa, eles analisam as gravações, aprovando as gravações, as sessões, eles te liberam para fazer a prova. E esses aqui são os diversos valorizinhos que a gente precisa pagar para conseguir nossas credenciais. Gente, alguma dúvida sobre isso que eu falei? Ficou alguma coisa meio obscura que não deu para entender? A Ana tinha levantado a mão. Ana, tá Tinha, aí ainda? eu tinha. Oi, Tô. Eu tinha, mas aí o Vlamir respondeu e eu já baixei. Obrigada. Tá. Assim que eu gosto. O cara já responde a dúvida antes dela ser Sim. perguntada. Adorei. Sensacional. Acho que depois disso vão vir aqueles videozinhos que eu já passo na sequência e depois a gente fala um pouquinho sobre a prova. Mas deixa eu ver se é isso mesmo que eu estou imaginando. É isso aí. Ó, então, assista. Vlamir, Olá, a meu nome é Maricélia. Ana, eu sou coach PCC desde Só um instante. 2021. Diga, Maricélia. A Maricélia falou assim: faltou dizer que a renovação é a ação 3 anos. São 3 anos cada. A cada 3 anos tem que renovar. Todas as credenciais têm validade de 3 anos. Tá. Vou voltar aqui e vou soltar o... E só um pouquinho, então, Vlamir, já que vocês falaram disso, aí a cada 3 anos tem que renovar, e passa por isso tudo de novo? Mentoria, Não, ou é diferente? não. Você tem que apresentar provas de que você está se atualizando, ou seja, você tem que apresentar um determinado número de CCUs relativo ao período pós emissão da credencial. Uhum. Tá? Então, Tá. você não vai precisar apresentar sessão gravada, você não precisa refazer mentoria. Inclusive, se você for fazer um upgrade da tua credencial, se Uhum. você tem uma credencial ACC e vai fazer um upgrade para PCC, você precisa entregar as gravações, mas não precisa comprovar novas horas de mentoria. As mentorias que você apresentou para o ACC são válidas para o upgrade depois. E agora, a prova vai ter que fazer também ou não? Depois de 3 anos, essa prova, não precisa. Se você já fez Já conseguiu a exame, credencial. você não precisa mais fazer. Tá? Tá, O que está só se desenvolver. o que está acontecendo agora é o seguinte, ó, eu peguei meu ACC no ano passado. Se ao vencer a minha credencial eu quiser apenas renovar a minha credencial, eu nem preciso fazer o exame novo. Mas se eu for fazer um upgrade da minha credencial, aí eu vou ter que fazer o exame novo. Tá. Então, todo mundo que for fazer uma nova credencial tem que fazer o exame novo. Mas você vai fazer uma vez só também, como era no caso do CKA anterior. Você faz o exame uma vez e tá fechado. Vai renovando com o seu desenvolvimento, né? Com os CCUs. Isso, exato. Tá, obrigada. Diga, João. Boa tarde, prazer rever algumas carinhas aí, algumas que eu conheci mais, outras um pouco menos. Algumas perguntas, não sei se eu posso fazer elas assim de roldão, como diria aqui no Sul. Vamos lá. Vamos lá. Eu fiz uma formação numa escola em que tem bastante horas, e ela se enquadra ali na primeira coluna da esquerda, em que eu não preciso fazer mentoria, nem fazer gravações. Tá. Eu já tenho mais de 500 horas. Eu posso já tentar me credenciar para PCC, não preciso passar por ACC. Não. Você pode pedir direto a credencial PCC. Tá. Uma outra dúvida. Eu estou entendendo que as CCUs, não me lembro qual é o nome da moeda elas são importantes mais para renovação do que para a primeira credencial.
Elas são mais usadas nas renovações, mas elas, dependendo do tipo de CCO que você tiver, você pode usar para a sua primeira credencial também. Tá. Eu tenho dúvida nisso e eu me perdi um pouco aqui. Se tu falou já sobre isso, depois eu me informo melhor aqui, porque talvez em algum momento eu tenha me perdido aqui, em como que eu posso usar. E a última pergunta, por enquanto, se eu decidir agora fazer a prova e buscar o credenciamento PCC, quanto tempo, em média, esse processo leva? Olha, eu acho que a Aline e a Tita poderiam falar para a gente com um pouco mais de precisão, porque o meu credenciamento foi feito antes das mudanças e naquele período tinha uma fila enorme de gente fazendo o credenciamento para não pegar o exame novo, né, o processo novo. Então, ali, para mim, foram por volta de 16 semanas desde o momento em que o meu material foi aprovado pela SF, eu fiz por portfólio. Quando eles aprovaram o meu material, eu subi as sessões, paguei, e dali em diante foram 16 semanas. Eu não sei se para a Tita e para a Aline foi diferente disso. Para mim foram 8 semanas a partir do momento que eu entrei com todo o processo até eles liberarem o link para a prova. Sim, A metade do bem prazo. rápido. Isso. Eu imaginei que era isso mesmo, porque a gente Mas 2 meses, isso mesmo? 8 semanas, 2 meses? Para eles mandarem a prova? Eles É porque eles mandarem vão o link. validar. A questão são as validações, né? Por exemplo, dos coaches, no meu caso, o que que aconteceu? A SF procurou os meus mentores, viu? Por exemplo, tinha uma mentora que tinha mudado o e-mail, então ele me mandou um retorno falando: olha, tuas horas de mentoria não estão aprovadas, porque nós não conseguimos contato com essa mentora. Né? Aí eu tive que atualizar os dados, tudo. Então tem essa checagem também, né? E das horas do log de clientes, pelo menos quando eu preenchi, você diz quantos clientes tem, e aí você assume a responsabilidade de mandar informações adicionais de Caso eles contato peçam. desses clientes. Mas na hora de preencher lá, você não tem que mandar nada dos clientes. Você só tem que firmar um ok, termo lá que que você. que você é capaz de mandar o contato Se desses precisar. clientes e todas as informações. Entendi, obrigada. Acho que a Ana tinha levantado a mão também, né, Ana? Não foi você? Foi, mas de novo responderam, então tá tudo certo. Eita, porra Estamos afiada. alinhados. No caso, como não tem mentoria, só para entender, no caso, como no meu caso o mentor era da própria escola, eu boto os dados. Bom, depois eu vou ver lá, não tem dados de mentor para eu colocar, né? Mas você deve ter um certificado da escola, não tem? Tem. Porque, Seus- veja bem, se você tem um certificado ACTP ou nível 1 ou nível 2, você não precisa apresentar mais nada, só o certificado já comprova todos esses passos. Porque eles Ah, sabem tá. que o curso está acreditado porque já apresentou todos esses passos para a Tá, ICF, tá? Então, tá bem. sendo uma dessas categorias de curso, você não vai precisar apresentar mais nada, Ok. tá? Eu vou passar o vídeo aqui que são esses 3 depoimentos e a gente depois vai continuar a conversa, então não se preocupe, se vocês tiverem mais perguntas, podem fazer na sequência, tá bom? Olá, meu nome é Lana Fielder e sou coach PCC desde 2021. Não tá aparecendo o vídeo, Vlamir. Acho que Só o som. atrasou bastante o meu processo. Para mim tá aparecendo. Para mim está aparecendo, Gi. Tá aparecendo o vídeo também. Era mim o também. suficiente. Então, como que eu superei essa crença? Espera Fazendo um pouquinho mentoria. só, gente. A mentoria foi fundamental. Deixa eu vou interromper o compartilhamento, vou compartilhar de novo, vamos ver o que vai acontecer. Para mim estava normal, aparecendo a imagem e o som. Eu ia Apareceu pedir para tu também. voltar mesmo.
Eu ia pedir para tu voltar mesmo, Lamir. No meu caso estava aparecendo, mas quando ela falou insuficiente, me deu vontade de escutar mais, porque reverberou um pouco em mim aqui. Então vamos ver. Gi, você está vendo agora? Sim. Ué? Espera lá. Tem coisa aparecendo antes da hora aqui. Olá, meu nome é Helena Fielder e sou coach PCC desde 2021. Eu tinha uma crença limitante muito forte que atrasou bastante o meu processo para tirar a credencial, que era que nenhuma sessão que eu gravava era boa o suficiente. Então, como que eu superei essa crença? Fazendo mentoria. A mentoria foi fundamental para que eu tivesse confiança de que sim, eu já estava pronta para fazer o credenciamento. Então, se você tem essa crença, faça a mentoria, se fortaleça, que vai dar tudo certo. Olá, eu sou Helena Schmidt, eu sou PCC desde 2017 e hoje também atuo como diretora de educação da ICF Brasil. Uma coisa que eu descobri depois de ter a credencial foi a quantidade de oportunidades profissionais que ela facilita. Antes de ter a credencial, era muito difícil quantificar essas oportunidades que aparecem em função de ter ela. Desde ofertas de trabalho a partir do LinkedIn, através do próprio site da ICF. Hoje, 90% do trabalho que eu faço, principalmente para consultorias globais, são pautadas em ter uma credencial ICF. Algumas aceitam ACC, outras pedem PCC. Então, para mim, tem valido muito a pena e me colocou num lugar bem diferente no mercado que eu sou muito grata e acho que vale muito a pena ter a credencial da ICF. Olá, meu nome é Silvia Garcia, eu sou PCC pela ICF desde julho do ano passado. Para mim, o principal benefício dessa certificação, sem dúvida, foi a confiança que eu adquiri, né, depois de ter esse certificado, né? Mas eu acho que essa confiança veio por conta da jornada de aprendizagem que eu considero que é todo o processo de certificação. Começa lá no curso, na formação, estudo das competências, código de ética e mentorias, né, que muitas vezes recebemos feedbacks difíceis, mas necessários, muita prática, para daí sim recebermos esse atestado, né, de coach profissional, né? E aí o nosso desenvolvimento não acaba nunca, né? Ele é contínuo. Além disso, né, outro grande benefício que eu percebo é a abertura de algumas portas para mim que veio. Algumas plataformas, né, consultorias, empresas que estão exigindo, né, a certificação na contratação do processo de coach. Eu super indico a jornada, é um processo de aprendizagem que traz muito benefício. Eu faria tudo novamente. Um grande abraço. Eu vou falar um pouquinho com vocês agora sobre esse exame, vou dar só umas informações básicas e depois eu abro de novo para a gente conversar sobre isso, tá bom? E aí as nossas convidadas vão ser super importantes porque, como eu disse, elas fizeram essa prova nova, né? O intuito desse exame é avaliar o nosso conhecimento em torno de definição de coaching da SF, das competências principais e do código de ética, como já era no exame anterior. Esse exame ele é constituído por um número menor de perguntas, então antes a gente tinha lá, sei lá, 130 e tantas, 140 e tantas perguntas, agora são 81 questões, e que eles chamam de questões de julgamento situacional. Então, eles apresentam situações e a gente tem que tomar decisões referentes a essas situações. Eles falam que são cenários realistas, né, com o que pode acontecer nas nossas sessões de coaching. Cada questão apresenta 4 opções de respostas e nós temos que escolher a melhor ação possível, o melhor curso de ação entre os que estão apresentados e o pior curso de ação. E só tem uma resposta certa para cada questão, ou seja, você só acerta a questão se você responder corretamente o melhor e o pior curso de ação, tá? Essa prova tem uma duração de 3 horas
tem um intervalinho no meio desse período aí, acho que com 1h30 tem um intervalinho bem rápido, acho que são 5 minutos, né, Aline? E essa prova pode ser feita presencialmente nas salas dessa empresa chamada Pearson VUE aqui, ou podem ser feitas online com monitoramento. Quando eu fiz o CK, eu fiz online e funciona super bem. Parece que agora o monitoramento é um pouquinho mais rigoroso, mas eu já passei por experiências dessas com outros tipos de provas para outros tipos de seleções e funciona legal. Eu acho que isso não é um problema. Agora, o que eu queria é que vocês começassem a fazer perguntas sobre o exame para as nossas colegas nos ajudarem. Eu posso, só tinha essa dúvida, Vlamir, com relação a isso. Em uma pergunta eu vou ter que assinalar duas, a melhor e a pior? A melhor, Tá. eles apresentam 4 opções de curso de ação para dar conta do desafio que foi apresentado. Você vai ter que escolher qual é o melhor curso de ação entre os 4 e qual é o pior entre os 4. Mas como é que você vai saber? É porque eu olhei lá no site, eu vi essas perguntas, mas até tinha lá pior e melhor, mas eu não tinha tinha a consciência de que eu vou ter que assinalar duas, né? A melhor e a pior. Eu sei que era só uma. Eles repetem as 4 opções. Então, primeiro eles falam assim, assinale a melhor. Aí você Tá. vai das 4 assinale. Aí depois, agora assinale a pior. E aí você Da vai lá mesma e situação, entendi. eles dão as 4 2 vezes, né? Entendi. Uhum. João? Eu estou levantando aqui a mão, mas se não for o momento, eu espero, tá? Eu sou bem comportado nesse aspecto. Eu fiquei interessado em saber, até baseado na pergunta da colega, onde é que eu poderia acessar, se tem meios oficiais ou não, para fazer simulados, essas coisas de olhar provas anteriores, se tem alguma coisa nesse sentido para eu poder exercitar, fazer prova, que nem vestibular tem, algumas coisas tem assim. Tem algo nesse sentido? Lá no site você tem 5 perguntinhas de exemplo, assim, que são 5 perguntas que só para você sentir como elas são. Mas é um pouco diferente, assim. O que eu senti, tá? Como eu estava fazendo a prova em inglês e tinha o tempo lá marcado, eu senti uma importância muito grande em olhar o verbo de ação. Tem todo um contexto da história, mas na resposta vem os verbos de ação. Então, quando eu vi um verbo assim, dizer ao cliente para ele fazer isto, 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 eu já descartava. Aí, de repente, vinha um verbo assim, perguntar para o cliente se faz sentido. Aí, opa, às vezes eu nem... Quer dizer, eu sempre lia o resto todo, mas é óbvio que eu me fixava ali. Então, isso, para mim, eu senti que foi uma coisa bem importante, olhar bem para o que era o verbo de ação. Eu também, Rita, mesma coisa. Suggest, né? Quando aparecia sugerir, eu já olhava e falava, não, essa não. Né? Mas, pessoal, hoje a gente pode usar o português, né? A prova. Parece que agora tem português. Já tem a versão em português. Na verdade, não é uma versão em português. Existe o que eles chamam de auxílio em português, que é, em cada questão você vai ter um botão que você pede para ele apresentar uma tradução da pergunta e das respostas. E aí você marca a resposta na prova em inglês. E a tradução deve ser Google. Não sei, eu não tenho essa experiência. Eu também fiz a prova em inglês quando eu fiz, porque já tinha, lá na época eu fiz o CKA, várias pessoas me disseram, não faça a prova em português se você fala bem inglês, porque o português é de Portugal e é um negócio esquisito e vai ser mais difícil. Então, eu nem arrisquei e fiz a prova em inglês. Essa tradução agora eu não sei. A ASF citou no documento que eles mandaram para a gente que é um auxílio para o português do Brasil, mas qual é o nível da qualidade eu não vou saber te dizer. Tá, mas eu fiquei numa dúvida agora. Eu posso... É um benefício que eu posso dispor ou não a cada pergunta, ou seja, tem um botão, está em inglês e eu posso apertar
se eu tiver dúvida, é como se fosse pedir ajuda aos universitários. Exato. Foi o que eu entendi do material que eu recebi. Boa. Obrigado. Obrigado, Tita. Obrigado, Aline, aí pela ajuda também. A Márcia tinha levantado a mão, Zamir. Márcia? Mas eu acho que de alguma forma já respondeu, porque eu queria só era confirmar se você errar uma das duas, né? Acertei a correta, errei a que está mais errada, sei lá. Aí a questão é anulada, né? Não considera meio ponto, nada disso. Você só acerta se você acertar as duas respostas, o melhor curso de ação e o pior curso de ação. Tá? E tem que mandar, se for usar esse recurso, né, de tradução, você tem que pedir meia hora a mais, né, com antecedência, não é isso? Eu não li nada a esse respeito. Tita, sabe alguma Eu li coisa? no site, aí eu queria confirmar. Não, na minha época, que eu fiz em janeiro, não tinha esse recurso de tradução, não. Eu fiz ela totalmente em inglês, mas você tinha, sim, meia hora a mais por você estar fazendo inglês e a sua língua materna ser o português. Então, você já tinha isso só por você tá tendo que interpretar o inglês. No site fala que a gente tem mesmo, se for a sua língua diferente da sua língua mãe. E uma Mas outra você tem coisa que que eu pedir queria... previamente, não é isso? Oi? Mas o que eu tinha entendido, isso que eu queria confirmar, você tem que enviar um pedido de extensão desses 30 minutos antes de você marcar a prova. Quando você marca a prova, quando você faz a credencial e vai marcar a prova, ele pergunta para você no site: você é nativo do inglês? Se você disser não, né, e não tem a prova em português, ele automaticamente já acrescenta. Você não precisa solicitar. Agora, como a Tita, eu não vi. Eu fiz a prova, eu estava até conferindo, ó, dia 15 de julho. Eu fiz a prova, eu não vi, não usei, não achei, né, esse recurso de tradução, É porque tá? eu acho que ele ficou disponível agora, tem Tá pouquíssimo bom. tempo, foi agora no final de agosto, eu acho. Então tá bom, porque eu não me lembro desse Não, recurso é de bem tradução. recente. O recurso de tradução foi liberado no sistema no dia 21 de agosto. Então tem aí 3 semanas, é isso? Uhum. Por aí, né? E uma dica que ninguém perguntou, mas eu gostaria de dar, é que esse monitoramento é um inferno. A mesa tem que estar completamente vazia, e a minha mesa é cheia de potinhos. E eu não sabia. Então, na hora que a pessoa entrou, que ela mandava eu mostrar na câmera, virar o computador e mostrar a mesa, tinha um potinho, e tinha não sei o quê, e tinha mais não sei o quê, e tinha estátua, até as estátuas, porque, sei lá, se pode ter alguma coisa embaixo da estátua, mandaram eu jogar tudo dentro das gavetas. Então, se eu soubesse disso com antecedência, eu não teria ficado com a pessoa ali tendo todo esse trabalho, já teria deixado a mesa completamente limpa, né? Que é o que precisa. Isso eu queria acrescentar também, assim, no meu caso, não foi eu fiz a prova 2 vezes, né? Porque a primeira vez que eu fiz, eu não fui aprovada, e aí eu tinha o direito de fazer 6 meses, eu não me lembro exatamente o prazo, mas eu pude fazer novamente. Paguei um valor, acho que foi $105, e pude fazer de novo. Aí nessa vez eu já sabia, né? Então já deixei a mesa toda limpa, mas você tem que mandar documentação por foto, tudo. E dessa vez, da segunda vez, a minha foto não saía boa no celular para mandar pelo aplicativo, então eu tive um pouquinho de problema em relação a isso. Então, realmente é chatinho essa parte. Dá para fazer tranquilo, né? Mas é chatinho. Obrigado, Ana, por vir. Ai, gente, tô adorando a conversa, mas tem que ir lá porque lá eu tenho que ter presença, senão eu não ganho o certificado. Obrigada, viu? Vai lá. Mas depois eu vou assistir a gravação. Um abração para todos. Um abraço, boa semana. Para vocês também. Tchau, tchau.
Acho que uma coisa assim que para mim fez diferença da primeira para a segunda, como eu tive que fazer duas, eu tive um processo de aprendizado, né? Na primeira, duas coisas assim. A primeira que eu tomei, você tem que ir a tela até o final, né? Por causa de tamanho de tela. Eu não sei se outras pessoas tiveram esse tipo de problema, mas para mim foi bem complicado entender. Aparecia a questão, e aí eu abaixava, eu lia, né? Mas o botão não ficava ativo para mim. E aí, até eu entender que eu tinha que baixar toda a tela para ele ficar ativo, eu perdi um tempo, né? E esse tempo ele conta, ele vai contando. E aí você não pode, eu não me lembro se são as primeiras 40 e depois 41, mas você faz, por exemplo, as 40, você faz na primeira parte do teste. Depois, você tem os 5 minutos, que é opcional, você pode ou não ter os 5 minutos, e aí depois você vai fazer as outras 41 questões. Você não pode voltar nas 40 anteriores. Então, na primeira metade fez, acabou, e na segunda fez, acabou. Para a segunda, eu gerenciei melhor o meu tempo. Acho que isso foi alguma coisa que eu aprendi, né, da primeira vez para essa segunda vez, que me ajudou. Então, eu consegui completar. A primeira, eu não consegui completar. A segunda, eu consegui completar as 40 e 40, né? Aline, você fez um gerenciamento de tempo questão a questão, assim? Você foi marcando quanto tempo você gastava em cada questão? Eu não cheguei a marcar, mas assim, eu sabia que não podia ter muito tempo, né? Eu tinha que buscar as dicas, como a Tita comentou, né, de verbo. No meu caso, eu conversei com outras colegas que não foi assim, mas no meu caso era mais fácil verificar qual é que estava errada, né? Porque realmente é dizer, né, sugerir, então o verbo ajudava. A mais correta foi onde eu sofri mais, né? Mas, assim, eu sabia que eu tinha um tempo, eu fiz lá as minhas continhas, acho que dava 3 minutinhos para cada uma, tal, e aí eu ia contando. Você tem um cronômetro, né, no canto da tela e o número de questões que você está e quantas faltas. Então, eu ia meio fazendo uma continha ali para ver se eu podia ir um pouco mais devagar ou se eu tinha que ir rápido, né, na análise, na leitura, né? Isso ajudou. Eu fiz, Lami, eu fiz um cálculo e eu mais ou menos, para também não ficar olhando questão a questão, eu falei, quando eu chegar na 10ª questão, tem que estar em mais ou menos tantos minutos. Quando eu chegar na 20ª, eu tenho que estar mais ou menos em tantos minutos, só para ver se eu não ia fugindo muito. E aí funcionou, assim. Legal. Acho que isso é bacana de fazer, é importante, para a gente não se perder, porque ali, na concentração para responder as perguntas, a probabilidade de você perder a noção do tempo é enorme, né? Muito fácil perder a noção do tempo. Acho que isso é uma dica legal. E não pode ter, você não vai poder ter um celular na mesa para contar tempo, né? Nem Não. celular, nem relógio. Você não pode nem ter relógio, né? Nem relógio. Tem que acompanhar pela prova mesmo. Legal essa dica. Legal. Porque você não pode, por exemplo, tirar o olho da tela, né? Porque quando você faz a prova, tem alguém olhando para você, não sei se está olhando, né? Mas olhando você ler a tela, tudo. Se você tira o olhar da tela, você pode ser desclassificado, né? E ele conversa com você, Você ele fala se se tem algum tipo de questão, né? Você tem que estar na frente da câmera o tempo todo, né? Você não pode sair da frente da câmera. Sim. Tem que estar ali presente. Ele tem que ter o teu acompanhante ali tem que ter condição de te ver o tempo todo, né? E meninas que fizeram a prova, as perguntas é baseado assim no código de ética, nos de marcadores, o que a gente pode estudar para a gente fazer antes da prova? Além dos casos situacionais que eu vi lá no site. Sim, as perguntas, elas trazem casos, então ela faz todo um contexto, por exemplo, numa empresa XPTO, o RH está sugerindo que o diretor tal faça
processo de coaching, por isso, isso e isso. Mas tem uma questão que o diretor está com problema assim. Aí vem as perguntas: o que você faria? O que você fala para o RH em relação a esse problema do diretor? Aí nessas perguntas vem algumas coisas assim: eu digo que ele deveria fazer terapia. Eu digo que seria interessante ele olhar, ter uma conversa para a gente ver se tem. Então, sim, puxa bastante do código de ética e puxa os marcadores. Eu tinha acabado de fazer o meu curso a CTP, então estava com os marcadores muito presentes na minha cabeça. Então, eu só dei uma lida rápida. Mas para quem está há muito tempo sem olhar os marcadores, é bem interessante dar uma lida neles, sim, no código de ética também. Obrigada. Diga, Marcionila. Não, é porque alguém já fez essa pergunta, mas eu não sei se eu não prestei atenção, não vi a resposta. Quantos por cento da prova tem que acertar para poder passar? Aprovado. No CKA, eu acho que era 70% ou 75%. Alguém sabe esse número? Acho que é 380, você tem que chegar a um score de 300, acho que é 380. Eu vou ver aqui no meu e-mail, porque você recebe, né, quanto você teve. Se não me engano, atingiu o score de 380. Agora, quanto de porcentagem? Eu não sei. Entendi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Seria qual, então, hein? O que foi, Marcionila? Eu não te ouvi agora. O score máximo, que se a pessoa acertar tudo, quanto será que dá esse score, né? Eu vou ver aqui no e-mail, eu recebi um e-mail, já respondo, peraí. Márcia, quer fazer a sua pergunta? 460. Quanto? 460. 460? Para você ser aprovado. O score máximo é 600. Tá, então é 460 de 600. Para ser mais exato, é 466. Isso você ser aprovado. 78%. Do score, né? Eu não sei como é que eles Score. Quando eles falam de score é porque tem pesos, é mais difícil da gente entender como é que isso funciona. O resultado, assim, quando a gente termina de fazer a prova, já vem de imediato ou demora um pouco? Na hora. Porque... Terminou, você já recebe o e-mail dizendo se você passou ou não passou. Se sim ou não. Já. Quando eu fiz o CKA, eu vi o resultado já na prova. Quando eu entreguei a prova, né, que eu dei o comando para entregar a prova, ele já me deu o score imediatamente. Eu já sabia, quando eu entreguei a prova, se eu tinha sido aprovado. Depois eu recebi um e-mail que confirma essa informação. Não sei se agora eles dão o score no final da prova, mas o CKA dava. E-mail que eu recebi na prova, eu não vi. Não me lembro. O seu score. Eu também não estou lembrando. Não, eu sei eu que sei foi que eu de recebi. imediato. Eu recebi um e-mail, terminou, tal, daí um tempinho recebi um e-mail dizendo meu score, depois recebi um e-mail, aí sim, com as informações, dizendo, né, da certificação, porque o do score acho que vem pela plataforma da prova, e aí depois a certificação, tal, não sei o quê, o credenciamento, né, aliás, aí vem pela ICF. Já era assim, viu? Quando eu fiz a prova, eu recebi uma informação referente à prova e depois eu recebi a credencial e todas as informações relativas. É isso aí, gente. Nós estamos falando de acertar 3/4 da prova. É uma forma de ser rigoroso, né? Tipo assim, quando a gente passa nessa prova e a gente recebe essa credencial, é porque a gente realmente fez por merecer. Não é uma credencial qualquer. Na minha experiência, eu fiz a minha prova em março de 22, então faz 1 ano e meio, mais ou menos. Eu dei uma boa estudada no
código de ética nas competências, seus marcadores, e eu também estudei, tinha uma página no site da ICF que fala dos valores da ICF. E eu estudei também esses valores, eu fiquei com eles bem vivos na mente para fazer a prova. Eu desconfiei que era importante e, de fato, foi uma boa medida, porque eu usei isso durante a prova. Mas é bem mais simples, né, do que competências, marcadores, código de ética são muito mais extensos, mais complexos, dá muito mais trabalho. Ô, Vlamir. Fala, Gi. Desculpa. A Márcia acho que levantou a mão primeiro. Pode falar, Márcia. Eu só Depois ia eu chamar a falo. atenção que você compartilhou o link da avaliação, né, no chat, Gi. Foi isso, né? Uhum. Eu teria uma pergunta, mas Márcia, pode falar Não, primeiro. não, fala, José, imagina. Depois eu faço a pergunta. Não, pode falar. Eu participei, né, de uma mentoria já faz um tempo, né, uns 3 anos. Qual que é a validade dessa mentoria, né, no documento? Eu sei que se eu for pensar assim, com relação à qualificação, né, ao recebimento de informações para credencial, acho que não vale, porque eu preciso estar com tudo isso, né, refrescado aqui. Mas assim, no papel, qual que seria a validade? Você sabe? Vocês sabem, gente? Não tem validade. Se você fez 10 anos atrás e passa. O que tem, se não me engano, é assim, é um período de 3. Você tem que ter participado de mentorias numa sequência de um período de 3 meses. Eu não me lembro se é 3 mesmo o número, mas eles pedem, né? E tem que ser individual. Também tem a exigência de quantas horas no individual. Mas se você fez há 10 anos atrás e atende esses requisitos, é válido. Tá. São 10 sessões, se eu não me engano, que eles pedem. São 10 sessões. 10 sessões individuais. Não, pelo menos 3 das 10 tem que ser individuais. Você pode ter até 7 horas de mentoria em grupo, não tem problema, mas 3 tem que ser individuais. Essas 10 mentorias têm que ser tomadas num período mínimo de 3 meses. Ou seja, você não pode fazer as 10 sessões em 2 meses e meio. Tem que fazer em pelo menos 3 meses. Mas eu não tenho informação de validade do processo de mentoria. Eu acho que ele é válido para sempre. E eu vi aqui uma pergunta da Maricélia sobre a validade dos cursos. Também não tenho conhecimento de prazo de validade dos cursos, né? Uma vez que você fez a formação, sua formação vale. Agora, Vlamir, é que eu acho isso é um pouco incoerente com eles exigirem que, por exemplo, as sessões de coaching sejam dos últimos 18 meses. Uma parte delas, tá? Não Aí são eu todas. acho incoerente, né? Que a mentoria pode ser de 10 anos atrás, mas as sessões de coaching não pode passar dos últimos 18 meses. Para mim faz muito sentido, mas tudo bem. Mas são só 30. Eu não No... Eu não sei exatamente qual é o critério que eles estão usando. Entendi. Talvez tenha a ver com o fato de eles esperarem que, ao longo do tempo, nós nos aperfeiçoemos. Então, como a gente está buscando aperfeiçoamento constante, a gente precisa também estar praticando constantemente. Então, eles colocam, no caso do ACC, são das suas 100 horas, 25 tem que ser nos últimos 18 meses. E no caso do PCC, 50 nos últimos 18 meses, 50 das 500 horas, né? Agora, eu acho difícil que a gente encontre dificuldade aí, viu? Acho que é o contrário, na verdade. O mais provável é que... Posso fazer outra pergunta? É que, na verdade, assim, eu tô fazendo parte de um grupo de estudo das competências, e aí acho que 2 pessoas me perguntaram
por exemplo, elas são, né, associadas da ICF, mas uma delas ou duas delas talvez não renovem a associação. Então, qual é a validade? Por exemplo, aí no último mês, um exemplo foi esse, da validade, né? Elas vão lá e pagam para fazer a prova. Quanto tempo depois disso a pessoa tem para fazer a prova? Ela ainda tem que fazer parte da ICF como associada, ou ela pode fazer depois e até quanto tempo depois? Essa era a pergunta. Ela não precisa ser associada da ICF para fazer a prova, tanto é que você tem valor para associada e valor para... Não, mas ela vai pagar como associada, porque ela ainda a pergunta é, depois que ela paga como associada, e aí nesse meio tempo perdeu a validade, né, da associação dela, quanto tempo ela tem? Sei lá, vamos supor que termine em dezembro, dia 30 de dezembro, vence. Aí, em novembro, a pessoa foi lá e pagou para fazer a prova. Depois que paga, quanto tempo você tem a mais? E se, no caso, vamos supor, só vai fazer em janeiro ou fevereiro, mas só que aí ela já não estará mais associada. É válido ainda assim? Essa que era a pergunta. Olha, eu vou te falar assim, intuitivamente. Você paga a credencial no momento em que todos os seus materiais estão aprovados pela ICF. Sim. Uhum. Então, se você, por exemplo, tem um curso ACTP ou nível 2, você apresenta lá o certificado, você tem tudo pronto. A ICF vai te aprovar o teu certificado, ela vai olhar e falar assim, o certificado é reconhecido e vai te liberar para pagar, e aí só vai faltar você fazer a prova. Isso. Tá? E aí tem eu não sei, nesse caso especificamente, se ele te libera a prova imediatamente ou se tem ainda algum prazo que corre. Mas eu entendo que você já pagou para fazer essa prova e, portanto, você vai fazer ela. Tem um prazo para fazer, se eu não me engano, depois que eles te liberam o link, você tem um número X de semanas para fazer a prova. Eu não me lembro qual era esse prazo, mas era um prazo relativamente curto, e aí você vai fazer, mas você já pagou o processo como um todo, porque você paga o processo todo. Faz sentido. Tá. Né? Então, acho que o princípio... confesso que é um caso bem peculiar esse. Diga, João. Não, eu fiquei pensando nesse sentido, como a associação é anual e o credenciamento tem validade trianual, pelo que eu entendi, pode acontecer de quando eu paguei o credenciamento, eu era sócio, e no próximo ano, por exemplo, eu decidi não continuar sócio, mas eu sou credenciado. Então, o princípio é o mesmo, só uma questão de timing ali da prova. Mas estou entendendo que o momento do pagamento é o momento em que eu digo, eu sou sócio e pago X. Assim como eu posso deixar de ser sócio em dezembro, eu posso deixar de ser sócio em julho, depois de fazer a prova, enfim. Me tira uma outra dúvida, Vlamir, porque senão eu vou esquecer essa pergunta, porque eu já esqueci umas duas que eu ia fazer. Acho que foi a Aline que comentou que se você não passa na prova, você tem... eles te deixam fazer novamente, você paga X, e você tem 6 meses para fazer alguma coisa assim, mas por quê? Quando você vai fazer de novo, dentro desse período, o valor a pagar é menor? Porque senão você pode pagar, fazer de novo a qualquer momento, né? É só pagar, que não ficou claro. O que eu imagino, se a Aline tiver uma informação melhor do que a minha, mais precisa, né? O que eu imagino é que, se você não refizer a prova num determinado ponto, o teu processo de credenciamento caduca e você tem que começar do zero. Isso. É isso que eu Aí imagino. você tem que mandar toda a documentação de novo. E pagar o processo completo e tal. Se você quiser. Não, mas é isso mesmo. Você recebe a mensagem que você foi reprovada. Se você quiser, você pode pagar, né, 150 num prazo X, e aí isso ainda isso pode ser considerado nesse seu processo agora.
Se você passar esse prazo, você tem que entrar com um novo pedido de credenciamento. Aí é fazer todos o passo a passo. Entendi. Aí, então, é um valor para entrar com pedido, né, para eu entregar a minha documentação e tudo mais, e outro valor para fazer a prova, é isso? A segunda vez, né? Se você não é, se você é reprovado. Não, mas para fazer a primeira vez, eu pago um valor X que cobre tudo isso, né? A entrega da documentação mais a prova. Entendi. Tem duas perguntas aqui da Débora. Espera lá, perdi a pergunta. Espera lá, deixa eu pegar. Uma dúvida, como é que se comprova esse log de clientes? Débora, tem um modelo de uma planilha no site da ICF em que estão lá, é um template, né, em que você põe as informações que eles pedem lá. Se eu não estou enganado, o nome do cliente, um contato do cliente, número de horas atendidas, data do primeiro atendimento, data do último atendimento. Acho que é uma coisa assim. Tem um template ali. Isso, mas, Vlami, tem um detalhe, né? Hoje, com a lei de proteção de dados, eles quase nunca estão pedindo. Então, é o que a Aline falou. Na hora que você vai colocar o processo, você marca lá que você se compromete a enviar caso eles peçam. Mas a minha, por exemplo, está toda preenchidinha, mas eles nunca pediram, porque tem essa complicação da lei de proteção de dados, que você não pode ficar trafegando dados por aí sem consentimento. Eles pedem para você pedir consentimento para todos os clientes, mas para evitar alguma coisa jurídica, que eu saiba, eles têm pedido muito pouco. Mas eles te fazem se comprometer que se eles pedirem, você vai enviar. Então tem que estar ali prontinho e com as autorizações dos clientes, né? Então, onde é que está isso lá no site? Porque eu tenho um Excel que eu mesma fiz, entendeu? É difícil achar as coisas lá no site. Onde é que está? Vai na página de credenciamento lá, de credentials e não sei o que lá, Estou e aqui. dá uma buscada lá que você vai ver que tem um template. Às vezes é meio Treinamentos. chato de achar mesmo, mas se você tiver dificuldade, manda um e-mail para a gente te ajuda. Tá. Porque se não conseguir, Josi, você fala. Eu até consegui já colocar meus cursos lá, mas foi uma dificuldade. Eu entrei em contato, quem me respondeu foi a Global, né? Aí eu traduzi. Sempre a Global. Aí eu encontrei lá. Eu não consegui falar com vocês aqui do Brasil. Teve uma outra pergunta da Débora aqui, que era sobre workshops, eventos, cursos que dão direito a CCU. Isso aqui precisa ser checado com quem ofereceu o workshop, os eventos, né? E para eles entregarem os certificados, né, de participação, que aí você guarda com você e sobe na página do processo de credenciamento quando você precisar apresentar. Aline, você tem ideia de quantas provas a gente pode fazer se a gente não acertar na primeira? Só mais uma. São duas oportunidades, então. Sim. Aí, se não, caso você fale, né? Aí você tem que entrar com o processo de novo. Muito bem. Muriel, você quer fazer uma pergunta? Quero sim, bem rapidinho. Algumas pessoas falaram, né, da questão do credenciamento, que uma coisa é o credenciamento, outra coisa é a certificação, né, que você recebe. Perdão, associação, credenciamento e associação. Quais são as vantagens e o que é oferecido em termos de cursos, trocas, conteúdos, quando você é simplesmente um associado da ICF, não tem nenhuma credencial específica? Então, o que a ICF oferece de benefícios corriqueiramente é para os associados. Então, quando você é um associado da ICF,
você vai ter direito de participar de programas que a SF oferece. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um programa chamado Trios de Prática de Coaching, que são aquelas práticas que a gente faz em 3 com observador, coach e cliente, né? Nas formações, nos cursos de formação, a gente faz bastante essas práticas. A gente tem esse coaching na prática, que é um outro que a gente comentou hoje no começo do encontro, que é um programa super bacana, que tem 3, digamos, módulos distintos, que inclui discussão das competências, inclui prática em trio, inclui mentoria, supervisão, enfim, não sei exatamente como é que é isso, mas são 3 módulos distintos desse programa. Tem o programa de coaching entre pares, né, o peer coaching, em que a gente oferece coaching para um colega e recebe coaching de outro colega. São todos programas de desenvolvimento e que são oferecidos para associados. A credencial é um selo de qualidade que você tem para apresentar para os seus clientes. Então, por exemplo, eu, quando eu fiz minha certificação em coaching, eu saí da certificação decidido a ser coach profissional, mas eu não tinha cliente, eu não era conhecido no mercado, então o meu caminho foi buscar uma credencial que me empresta uma credibilidade. Então, a função da credencial é essa, é certificar que você, de fato, é um profissional que atende aos padrões do coaching da SF. A associação já tem a ver com você se manter em desenvolvimento, tem a ver com você acumular os créditos que você vai precisar para renovar suas credenciais. A ICF oferece uma série de eventos, de treinamentos, de workshops e tal, que depois te oferecem esses CCUs que a gente precisa para fazer as renovações de credencial. Então, a ICF te oferece a possibilidade de desenvolvimento constante, a possibilidade de viver em comunidade, de ter uma rede de relacionamentos dentro do coaching, né? Para mim também isso foi super importante, para mim pessoalmente, porque eu entrei nessa profissão sem conhecer ninguém. Hoje eu conheço uma série de coaches, conheço bastante gente, tenho oportunidades de fazer coisas com esses coaches, de aprender com eles, de trabalhar com eles, enfim. Né? Então, essa é a função da associação. A credencial é o teu selo de qualidade. Não sei se isso explicou, Muriel. Explicou super. Gente, esse papo está muito bom, mas como eu disse para vocês, nós 3 aqui temos um compromisso às 7h30, precisamos sair correndo daqui para atender esse compromisso. Eu vou agradecer demais a presença de vocês. Vou pedir para vocês, aqueles que ainda não preencheram a avaliação de reação, façam isso para a gente assim que a gente sair daqui da sala, porque é muito importante a gente entender com vocês o que foi que a gente esclareceu de fato, o que faltou esclarecer para a gente se preparar para os próximos encontros. Tá bom? Então, oficialmente, muito obrigada. Agradecer muito às minhas 2 colegas, Elaine e Gi, pelo apoio para botar de pé esse evento. E agradecer demais às minhas 2 colegas, Aline e Tita, que foram super gentis de vir aqui compartilhar suas experiências conosco. Obrigada a todos mesmo. Obrigada, Vlamir, Aline. Boa Gia. semana para todo mundo. Beijos. Obrigada, gente. Tchau, gente. Abraço. Obrigada, gente. Obrigado. Tudo de bom. Bom Obrigado, descanso para obrigado. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom.